dá mais pra lutar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingar da amor tá difícil de encontrar. Cadê a flor que estava em poluição? Comeu o verde que é de uma poluição. Comeu o verde onde está a poluição. Comeu até o Chico Mendes não sobreviveu. Até estava em poluição. Comeu e o peixe que é de uma poluição. Comeu verde onde é que está a poluição. Comeu nem o Chico Mendes sobreviveu. Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro enfrenta ao mesmo tempo grandes perigos e grandes promessas. Para seguir adiante, devemos reconhecer que no meio de uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos somar forças para gerar uma sociedade sustentável, global, baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura da paz. Para chegar a este propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossas responsabilidades uns para com os outros, com a grande comunidade da vida e com as futuras gerações. A filosofia, ela nasce do espanto. Os filósofos pré-socráticos olhavam a natureza, olhavam as árvores, olhavam a água, olhavam todos os elementos e se perguntavam se dali tinha surgido tudo, se dali tinha brotado a origem do mundo, a origem do cosmos. Depois, mais tarde, na filosofia medieval, os filósofos, a filosofia, começou a olhar a natureza, buscar o ser das coisas, buscar o Criador, buscar aquilo que tivesse dado origem a tudo. Quando nós falamos em natureza, quando nós falamos na criação, nós falamos também do meio ambiente. Todos esses elementos da natureza, todas essas coisas compõem o meio ambiente. E qual a definição então de meio ambiente que nós podemos usar? Uma das definições, também quem nos traz é o Papa Francisco, é a casa comum. A casa comum é esse lugar em que nós vivemos, em que é o nosso ambiente de estar no mundo, de ser no mundo, e que é dever de todos nós cuidarmos. Tudo que está na natureza, os seres vivos ou não, todos eles influenciam de alguma forma no ecossistema. E justamente por isso, tudo que nós temos é a nossa casa comum. E é de responsabilidade de todos nós cuidarmos de tudo isso que nós temos e desfrutamos. O desenvolvimento sustentável tem ganhado presença na nossa contemporaneidade, principalmente a partir da tentativa de resposta ao predomínio da tecnocracia. Isto é, o homem que utiliza as tecnologias e se descuida da natureza. Em busca de um equilíbrio entre o homem e a natureza para uma sociedade harmônica com o meio ambiente, surge a questão da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, que é criar estratégias que permitam a utilização dos recursos naturais, mas em busca do benefício das gerações posteriores. Isto é, nós, agora no 2020, utilizamos os recursos naturais, mas cuidando-os em busca de que sejam novamente utilizados nas gerações futuras. Isto é o movimento sustentável, recursos naturais utilizados, cuidados para o benefício das gerações futuras. Para falar de educação ambiental, é preciso recordar o modelo econômico capitalista que proporcionou um acelerado processo de industrialização, intensificando a produção e o consumo em massa.
Esse fato desencadeou grandes problemas de ordem ambiental em razão da intensa exploração dos recursos naturais e as diversificadas formas de poluição. Por isso, tendo consciência dos estragos que nós, homens, estamos realizando no planeta, é preciso criar métodos e ações que promovam a mudança em vista do bem do planeta. A educação ambiental, ela surge com o propósito de despertar a consciência da população global sobre os problemas ambientais consequentes das atividades humanas. Então, conforme definido no Congresso de Belgrado, no ano de 1975, a educação ambiental é um processo que visa, abre aspas, formar uma população mundial consciente e preocupada com o ambiente e com os problemas que lhe dizem respeito. Uma população que tenha os conhecimentos, as competências, o estado de espírito, as motivações e o sentido de participação e engajamento que lhe permita trabalhar individualmente e coletivamente para os problemas atuais e impedir que se repitam. Fecha aspas. Também, a Política Nacional de Educação Ambiental, que é regida pela Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, afirma no seu artigo 1º que entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem como o uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Por isso, a educação ambiental é uma vertente da educação direcionada aos assuntos relacionados à interação homem-ambiente, despertando uma consciência crítica sobre os problemas ambientais. Trabalha o lado racional juntamente com o sensível e de valores, promovendo o desenvolvimento de novos valores e ações de respeito e proteção ao meio ambiente. Não se restringe de forma alguma na abordagem de temas como preservação ambiental, lixo, poluição, proteção de animais, mas assume um caráter mais complexo e realista, considerando o ambiente em sua totalidade, analisando os aspectos naturais, artificiais, políticos, econômicos, históricos e culturais, objetivando sempre um possível equilíbrio entre o homem e o meio ambiente e também uma busca de progresso. A educação ambiental é uma ferramenta de fundamental importância na busca pelo desenvolvimento sustentável. Por isso, ela proporciona um amplo processo de alfabetização e conscientização ecológica, buscando constantemente a mudança de atitudes do homem, onde esse deve ter plena consciência que é a parte integrante do meio, agindo de forma racional e contribuindo para a preservação desse meio ambiente, desse ecossistema que ele vive.